recebido pelo vereador Alexandre Azzini em 27 de novembro de 2013. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Mairinque, Estado de São Paulo, Ovidio Alexandre Azzini, brasileiro, casado, vereador nesta Casa de Leis, vem por intermédio deste expor e ao final requerer o que se segue nos autos do procedimento em que o cidadão Rafael de Oliveira Dias apresenta denúncias sobre minha conduta enquanto cidadão e representante nesta Casa de Leis. Resumo da denúncia apresentada pelo cidadão. Apresenta ele, na abertura de sua peça, o significado do termo honra e decoro parlamentar. Após isso, inicia o tópico da conduta do vereador Ovidio Alexandre Azzini, onde afirma ser a conduta moral do vereador não é das melhores, pois, abre aspas, lastimavelmente, não dá valor para o seu nome, sua reputação e sua honra, fecha aspas. Relata a existência das seguintes condutas. A. Cheque devolvido 2 vezes na Praça do Banco Santander, em 12 de dezembro de 2012. B. Nome com restrição no SPC, referente a contrato Banco Bradesco, no valor de R$ 742,81, em 16 de novembro de 2012. C. Nome com restrição no SPC e Serasa. D. Pegou SIC, empréstimo no Banco do Brasil no valor de R$ 40.206,24 e não efetuou o pagamento. Está sendo executado pelo banco processo número 004706/2008, que tramita no Fórum da Cidade. D. Pegou SIC, empréstimo no Banco Bradesco no valor de R$ 33.157,56 e não pagou, abre parênteses, calote, entre parênteses, SIC, está sendo executado pelo banco processo número 051895/2013, que tramita no Fórum da Cidade. E tem bens, abre parênteses, veículos, em nome de terceiro, seu irmão Saul Antônio Azzini, fecha aspas. Pois, como todos sabem e podem ver, o dito vereador andando para cima e para baixo, SIC, em um veículo importado Mitsubishi Pajero Sport Preta, placa DKG 8970, Mairinque/SP da cidade. O vereador deixa o referido veículo em nome do terceiro para evitar a penhora e o pagamento das dívidas que tem na praça. E G. O vereador é suspeito do crime de corrupção que foi deflagrado na Operação Valência aqui na cidade, está no rol do inquérito policial 803/2013. Faz a transcrição de trechos de reportagem jornalística e menciona ter a polícia realizado buscas em sua casa e em seu gabinete de trabalho nas dependências da Câmara Municipal. Relata que a conduta do vereador nas sessões da Câmara Municipal é gozador, irônico, usa de palavras de baixo calão, usa das palavras aveludadas para ofender a maior autoridade na cidade, prefeito, e alguns cidadãos mairinquenses, SIC, bem como em todas as sessões expõe SIC comentários irônicos contra seus colegas vereadores, deixando transparecer que a imoralidade e o desrespeito prevalecem nesta casa quando não é verdade. Fecha aspas. Transcreve trechos de sessão realizada em 7 de agosto de 2013. Fala na aplicação do caso do Decreto-Lei 201/67 e Regimento Interno. Nas razões do pedido, requer a cassação do vereador. Considerações iniciais. O mandato representativo é a própria essência da democracia, que deve à sua existência, sua própria vida e suas conquistas, e mais ainda, deve a ele a esperança que espalha e que semeia no coração do povo a expectativa de ver seus anseios convertidos em ações concretas pela ação daqueles cujos nomes sufragam. O mandato representativo, mercê de sua imprescindibilidade para a manutenção do regime constitucional democrático, merece ser, e de fato o é, cercado de normas assecuratórias da segurança sem a qual ruiria todo o edifício social que tem nele seu embasamento. Assiste, pois, a todos os que, de maneira direta ou indireta, têm nele a base de suas funções, zelar pela sua intangibilidade, mormente, quando alvo de ataques oriundos de pessoas que, à guisa de defendê-lo,
buscam efetivamente menoscabá-lo. Tal é a situação que ora se vos apresenta, senhor presidente, senhoras vereadores e senhores vereadores. Posto estão vossas excelências em situação ímpar, facultada pelo universo jurídico que nos rege a vida, as ações e os destinos, de, ao mesmo tempo em que julgam a procedência das acusações contra este vereador perpetradas, fixarem parâmetros para fortuitos julgamentos futuros, nos quais as identidades de acusadores e de acusados podem variar ao sabor dos resultados colhidos nas urnas. Ao denunciado, resta conclamar vossas excelências a exercer com rigor e com discernimento a elevada função que ora vem a vossas mãos. Incitá-los a analisarem e a se manifestarem sobre a denúncia com a circunspecção que a situação impõe, e concitá-los a patentear a todos quanto pretendem valer-se de subterfúgios e de distorcidas interpretações legais, que esta Casa prima pela preservação da seriedade com a qual honra os eleitores em que seus membros depositaram sua confiança. Feitas essas considerações preliminares, passa-se à defesa prévia, com a demonstração inequívoca da absoluta ausência de fundamentos da denúncia. Da impossibilidade de os atos objeto da denúncia serem regidos por normas inexistentes ao tempo de sua concretização. A denúncia que pesa contra o vereador Alexandre Peixinho pode e deve ser tida menos como fruto de uma legítima preocupação com a lisura que deve reger os atos dos homens públicos e mais como uma tentativa repleta de astúcia, mas repleta também de equívocos, de envolver os nobres representantes populares na teia de uma trama muitíssimo mal urdida, com o fito de obter, por meios transversos, um resultado que foi negado ao denunciante pelo povo. A busca desesperada do êxito impossível fez cegar o denunciante, tornando insensível mesmo aos mais evidentes e inequívocos princípios jurídicos, os quais requerem, não obstante a clareza de seus enunciados, redobrados cuidados, quando regulam situações de acesso, de exercício e de perda de poder político. Ainda que os fatos narrados pudessem levar à cassação do mandato de um vereador, que legitimamente foi eleito pelo povo mairinquense, os mesmos ocorrem em momento anterior à da sua posse, aliás, antes mesmo do período eleitoral. Com efeito, custa-se acreditar que não se tenha percebido o denunciante do extraordinário equívoco em que lastreia sua denúncia, consistente no pedido evidentemente antijurídico de que se impute pena ao vereador por atos praticados em momento anterior ao exercício do mandato. Formula, por tal descuido, ou por ardil disfarçado de descuido, um pedido que mostra como flagrantemente inviável, pelo simples e inequívoco fato de que o denunciado não estava, quando na prática daqueles atos, submetido ao regime legal, ao qual passou a estar depois de sua posse, no honroso cargo de vereador com lisura conquistado nas urnas. Tempus regit actum proclama a máxima latina que serve de farol àqueles a quem a força das obrigações funcionais impõe mover-se por entre as perigosas águas da hermenêutica jurídica. Proclama o preceito que os atos praticados em determinado momento estão submetidos às normas naquele mesmo momento vigentes, não se lhes sendo aplicáveis comandos legais produzidos a posteriori, exceto nas hipóteses em que esses mesmos comandos tragam a expressa previsão de sua retroatividade para alcançar atos que se consumaram antes de sua existência. Mas não há só previsão expressa da retroatividade, basta para que a norma alcance situações anteriores à sua existência, mas, cumulativamente, faz-se necessário que a norma não seja portadora de situação mais gravosa para o seu destinatário, vez que vige em matéria penal o princípio da irretroatividade da lei, substanciado no artigo 1º do Código Penal Brasileiro, sendo o qual não há crime se anterior
que o defina e não apenas sem prévia cominação legal. Descurar de tal limitação implica em admitir a possibilidade da existência de situações incompatíveis com a segurança pública, gerando nas pessoas um permanente estado de inquietação, posto que elas poderiam, em um futuro incerto, se verem implicadas com a lei em razão da prática de atos que, ao mesmo tempo de sua concretização, gozavam da mais absoluta legitimidade. Precisamente, para preservar referido princípio, é que o exercício da função pública é cercado de limitações, de maneira que ninguém, pelo só fato de haver sido investido em dada função pública, possa estender os poderes próprios dessa função para além dos estreitos limites a ela impostos. Bem por isso, o exercício da função pública está inexoravelmente limitado, entre outros, pelo fator tempo, chegando a configurar crime o exercício ilegalmente antecipado ou prorrogado de tal função, conforme expressamente previsto no artigo 324 do Código Penal Brasileiro. O funcionário público, portanto, e não nos esqueçamos de que, para fins penais, o vereador é funcionário público, conforme o artigo 327 do Código Penal, está proibido de exercer suas atribuições em qualquer período anterior à data de sua posse. Para que pudesse se candidatar e, consequentemente, ter obtido os votos necessários para a sua eleição, todos os requisitos foram preenchidos e nada, repete-se, nada, foi apontado que pudesse colocar xeque à sua candidatura. Se antes inexistia, menos agora. Tem-se, então, como resultado da estapafúrdia denúncia, uma situação em que se pede algo que não pode ser obtido pelos meios legais disponíveis, sendo o pedido dirigido a quem não goza de competência para atendê-lo, se possível fosse. Da natureza e do alcance dos atos imputados ao vereador Alexandre Peixinho. Para se imputar ao vereador a pecha de adotar uma conduta marcada de tal forma pela iniquidade que chegue a ferir a honra da instituição, de que se tornou membro no dia 1º de janeiro de 2013, é conditio sine qua non que qual conduta, para além de ser efetivamente iníqua e para além de ter sido adotada depois daquela data, tenha se dado às claras. É essencial que tenha ocorrido aos olhos de quantos viessem ver. É fundamental que pudesse chegar indiscriminadamente ao conhecimento de quem quer que fosse. Divisando a questão por outro ângulo, tem-se que não poderiam gozar de tamanho potencial ofensivo à instituição as situações cujo conhecimento, em razão da própria natureza dessas instituições, fica limitado a poucas pessoas. Normalmente, se tais pessoas delas têm conhecimento, em razão de estarem com ela diretamente ou indiretamente envolvidas. Não há, pois, como admitir que questões de alcance limitado, como aquelas trazidas pela denúncia, que somente vieram ao conhecimento público por força da inaceitável invasão da privacidade de que foi vítima o vereador, gozem de tão grande poder. A conduta é tão reprovável que o cidadão esconde o nome da empresa que fez a consulta e que, segundo as normas dos órgãos de proteção de crédito, ela se limita a possibilitar a consulente quando a concessão de crédito ou não. É tão desprezível que se esconde atrás da rasura com caneta. Mas a empresa é sabida, Silva Calhas, com endereço na rua Olinda Aires Pauletti, número 1650, no Jardim Santa Marina, na cidade de Sorocaba, CEP 18.078-638, com telefone 0-15-3226-3713. De igual forma, deve a mesma empresa, com a qual nunca o vereador teve contato comercial, ter feito a consulta no Serasa, conforme documento anexado.